Olá galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós aqui de novo. E o nosso papo de hoje é a Grécia Antiga. E sobretudo o período clássico e o período helenístico. O que acontece nesse momento dentro da história? Esta que é o berço da civilização ocidental. Bom, tudo começa com guerras. Como a história adora guerras, guerras, guerras. Poder, poder. E aqui no caso entre os persas e os gregos, bem como os gregos contra eles mesmos. Porque lembrando, os gregos nunca foram uma unidade assim de um povo. Simplesmente é um povo que falava a mesma língua indo-europeia, marcada como aqueles, nós somos helenos. Nós somos helenos. Sim, mas tudo começa em 490, quando Dário, o grande rei, o grande rei persa, decide enfrentar os interesses e rivalizar sobre a hegemonia do Mar Egeu, que, de uma certa forma, por sua pujança comercial, Atenas tinha grande força naquele momento. Então eles começam a expandir para o leste, capturando cidades como Axo, no Mar Egeu. Os atenienses não gostaram dessa parada toda, mas Dário não estava nem aí, de maneira tal que tenha a afronta de invadir a Grécia, mas lá eles encontram 30 mil gregos contra quase 100 mil persas. Ali na planície de Maratona, os persas, mesmo sendo em maioria, são derrotados. Então Dário tenta esquecer. Olha, assista aquele filme, Os 300, sobretudo a ascensão do Império, revela um pouco isso. Dário esqueça os gregos, eles são terríveis. Mas Xerxes, seu filho, não esqueceu. Depois de 10 anos, em 479, lá estava Xerxes criando uma enorme ponte em base de barcos para atravessar e chegar até a Grécia. E lá chegando com seu exército de mais de 100 mil homens, iria passar pelo pequeno espinhadeiro, pela pequena fresta chamada Termópilas, e lá os 300 espartanos encontram sua morte sobre a liderança do grande Leônidas. Sim, mas não teve jeito. Mesmo assim, naquele momento, os 300, embora encontraram a morte gloriosa que tanto ansiava, porque os gregos eram assim, melhor a morte gloriosa do que viver como um escravo. Que moral maravilhosa, né? Hoje não, hoje a gente prefere viver como um covarde do que morrer como alguém corajoso. Pois é, mas os espartanos, os persas, derrotam os 300 e chegam até Atenas, em que saqueia tudo, queima tudo, estupra. Sim, as guerras parece que acaba com qualquer consciência ética da humanidade. Mas os gregos fundam aquilo que chamamos de ser a Liga de Delos. Eles convencem as outras cidades-estados de que eles só teriam êxitos contra os persas se unissem. E aí então se constitui aquilo que chamamos a Liga de Delos. E por meio da Liga de Delos, Atenas constrói navios trirremes extremamente poderosos e ágeis para enfrentar então a frota persa ali em Salamina. E então os gregos vencem e põem ponto final nas suas dissensões, nas suas tensões com os persas. Os persas se recolhem
E os atenienses enchem o peito dizendo, pô, a gente está podendo. Então eles começam a pôr o seu imperialismo sobre as demais cidades-estados, coletando recursos e fazendo, a partir de 461 a 430, o século de Péricles. Péricles, o grande administrador grego, que vai construir o Partenon, que vai fazer de Atenas o centro comercial, artístico, científico do mundo antigo. Por isso que será aclamado este momento de glória da Atenas daquele período. Mas chegando a este momento, a mais ou menos 429, Esparta não estava gostando daquela parada. E então se consolida uma outra liga, a Liga do Peloponeso, em que Esparta e Atenas vão entrar em luta. E aqui forma-se a Guerra do Peloponeso, que se inicia em 430, 429, e isso vai ter o seu fim em 404. Atenas tinha uma enorme frota marítima, mas essa batalha do Peloponeso não aconteceria no mar. E assim, Esparta acabou vencendo, porque ela tinha uma força terrestre muito mais eficiente do que os atenienses. E então, em 404 a.C., os atenienses encontram o seu derradeiro fim. A decadência daquilo que tinha sido o apogeu da ciência, da arte, com a figura de Fítia, o grande escultor. Então, ali, Esparta então agora assume a sua hegemonia, mas que não dura muito tempo. Em 370, Tebas desbanca a hegemonia de Esparta e se consolida como uma força entre as cidades-estados. Mas uma força também muito transitória, já que já nascia no horizonte um novo império, o Império Macedônico, de um povo que ficava no norte, que tinha fortes influências dos gregos e muitas vezes assimilavam a cultura grega. Filipe II, 338, começa a conquistar uma por uma das cidades-estados, a arrancar delas toda a autonomia, até que seu filho chega e ascende ao poder, Alexandre o Grande, e à medida que vai se ampliando o seu império, ele vai para o leste. Ele conquista a Pérsia, casa com Roxana, embora ele também era um bissexual, gostava de Hefesto. E então ele também chega até a Índia, e aqui acaba-se o período clássico com o fim, com a decadência das polis gregas e a ascensão do Império Macedônico. E Alexandre tinha uma ideia bastante precisa de misturar a cultura grega ocidental com a cultura oriental dos persas, dos indianos naquele momento. E aqui se forma um império cosmopolita, um império no qual a ordem da miscigenação imperial estava marcada. Há uma difusão de conhecimento. Hoje, uma das cidades mais cosmopolitas do mundo, podemos dizer que é Nova York. Você vê todos os tipos de cultura. Assim era o Império Macedônico. Você vê a construção de várias cidades chamadas Alexandria, dentre as mais notáveis, aquela que vai ser construída ali no Egito, berço da grande biblioteca de Alexandria, que depois seria queimada pelos cristãos, os cristãos anti-conhecimento, é claro. E assim forja-se um cenário de troca de conhecimento, mas de decadência política, porque quem mandava agora era só Alexandre. De que valeria a ágora? De que valeria o debate público, sendo que quem manda agora, meu caro, é somente Alexandre? E é nesse momento que vai surgir esta
desenvolvimento da ciência e como também surgirão novas correntes filosóficas, como o Pirro, o ceticismo. O ceticismo defendia que a verdade não é possível, o que era uma oposição efetiva a Sócrates, que vivia buscando a verdade no período clássico. Havia também Epicuro, que vai dizer, olha, agora o que nos resta é pensar numa ética e de como nós podemos ser felizes. E assim ele vai pregar que a felicidade está no prazer, segundo a moderação. Virá também a Estoá, os estoicos, que vai dizer, bom, como devemos viver resistindo à dor, resistindo ao sofrimento. Assim os estoicos acreditavam que tudo é o destino e a grandeza da humanidade está em se resignar diante do seu destino. Havia os cínicos que olhavam para as culturas e diziam, devemos voltar à natureza, deixe essa cultura de lado. Surgem então várias correntes, bem diferente daquilo que havia na Grécia antiga. Primeiramente, os pré-socráticos tão preocupados em decifrar a ordem, o logos, o arqué do cosmos, bem diferente dos sofistas, que dentro do contexto do ateniense, o que valia era o discurso, a retórica, pouco importa a verdade. Ou mesmo Platão, com a sua ideia de dois mundos, um sensível e o outro inteligível. Ou mesmo Aristóteles, que foi inclusive tutor de Alexandre, em Estagira, da onde nasceu propriamente. Na verdade, Aristóteles ele vai sentir o preconceito grego contra os macedônios, e assim instaura-se um pouco daquilo que era o período clássico da Grécia, o antropocentrismo, o racionalismo, a razão, o ser humano como um centro, como dizia Protágoras, um sofista da época. O homem é a medida de todas as coisas, tudo é prodigioso, como dizia Sófocles, o grande teatrólogo, mas no centro está o humano. Surge ali o teatro de Dionísios, que tem uma pauta extremamente religiosa, porque a religião grega era politeísta e os deuses tinham os mesmos defeitos dos humanos. A única diferença é que eles eram imortais. Por quê? Porque eles bebiam ambrosia, que era um líquido da imortalidade. Mas eles interferiam na vida das pessoas. Vejamos isso na literatura de Homero, quando Odisseu, para enfrentar Troia, decide então que decide colocar guerreiros dentro do cavalo de Troia e fazer com que essa oferenda a Apolo entre as muralhas, e então Troia encontra o seu fim. Mas antes disso havia o guerreiro Aquiles, que resolvia tudo não pelo pensamento como Odisseu, mas pela espada, a ponta da espada de Aquiles, o semideus cujo calcanhar estava vulnerável. Diante disso, temos essa mistura daquilo que vai se forjar a partir justamente daquele que testemunha, que é isso que remete à ideia de história, com Heródoto de Alicalaço, que vai descrever a derrota dos persas diante dos gregos na batalha de Salamina, ou mesmo em Maratona. Surge ali a ideia de teatro da história, bem como o teatro, as Olimpíadas, tudo isso. Devemos também a arquitetura dos pilares dóricos, que são aqueles mais rasos, sem nenhuma indumentária. Temos os pilares coríntios, que sempre têm umas folhas de oliveiras revestindo o superior. Vemos o Partenon criado dentro da matemática, ou mesmo as pilastras jônicas, que tem aquele caracolzinho como expressão de uma arquitetura mais sublime e matemática. Assim, os gregos nos legaram o Ocidente. Um abraço, caros amigos, caras amigas.